Salve guerreiros, tudo em ordem? Estamos de volta para mais uma edição do Old Power, esse canal onde a gente tem a oportunidade de discutir coisas interessantes sobre literatura, cinema e música, que hoje nós vamos tratar de um assunto conectado com a literatura, sobretudo para quem estuda modernismo brasileiro e precisa saber sobre vanguardas europeias. Se você quiser trabalhar o modernismo brasileiro e não estudar antes as vanguardas, perdeu tempo, porque as vanguardas são elementos fundamentais para a gente entender os rumos que o nosso modernismo tomou, até porque ele foi profundamente influenciado por essas correntes, não é? De pensamento, de produção, de reformulação dos saberes e dos fazeres artísticos. E hoje nós vamos trabalhar uma vanguarda da qual eu sou um grande fã, que é o surrealismo. Uma vanguarda que tem artistas geniais e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, eu sou eu, você é você, esse é o Old Power e roda a abertura. Bem, gente, a história do surrealismo começa oficialmente em 1924, quando um poeta chamado André Breton publica o Manifesto do movimento surrealista, dando início a essa, que seria uma das mais complexas, porém mais fascinantes vanguardas europeias. Olha só, apesar do surrealismo ter surgido oficialmente em 1924, com a publicação do Manifesto pelo André Breton, isso não quer dizer que antes já não tenha havido algumas articulações que indicavam para a origem do movimento, para a origem da vanguarda. E curioso é a gente notar que nesses movimentos de articulação que já começam ali por volta de 1920, nós vamos encontrar muitos remanescentes do dadaísmo se unindo a surrealistas raiz, né, aqueles que estavam ali no berço do movimento, e formando a vanguarda. E é exatamente o que você pode ver aí nessa foto, tirada em 1930 em Paris, onde, além dos surrealistas originais, você pode ver alguns remanescentes do dadaísmo incorporados ao grupo. Entre eles nós temos o Tristan Tzara, o Paul Éluard, o Hans Arp e o Max Ernst. Todos estão aí, fazendo pose nessa foto histórica. Uma curiosidade é que o nome surrealismo não vem propriamente do manifesto, nem de nenhum membro da vanguarda. Na verdade, esse nome surge um pouco antes, em 1917, a partir de um poeta chamado Apollinaire, que nesse ano publicou uma peça de teatro chamada As Mamas de Tirésias. E como vocês podem ver, o próprio nome já é surreal por excelência. Então teria sido aí que o Apollinaire usou pela primeira vez o nome surrealismo. Mas afinal de contas,
o que significa surrealismo? Vamos decifrar, né? Qual é o significado desse termo? Olha, a palavra surrealismo, ela vem, na verdade, da junção de duas palavras francesas. Sur, que nesses termos significa em cima de, né? E realisme, que obviamente significa realismo. Então, ao pé da letra, surrealismo seria aquilo que está acima da realidade, acima do real, tá? Mas cuidado, muito cuidado, porque isso pode nos dar uma falsa impressão. E que falsa impressão é essa? De que o surrealismo é como se fosse uma forma de escapismo ou alienação da realidade. O surrealismo, na verdade, não quer nos afastar da realidade. Ele quer mostrar mais que isso, que além daquela realidade palpável que nós conhecemos, que nós vemos, que nós presenciamos, na qual nós vivemos, existe outra realidade, ou até mesmo outras realidades. E o que é mais interessante, essas realidades, elas correm paralelas. Só que nós, dentro das nossas limitações, não somos capazes de identificar essas outras realidades que estão ao lado da nossa realidade, da realidade concreta. E por que nós não conseguimos? Exatamente por conta do excesso de racionalismo da sociedade ocidental, que não permite ao homem expandir os seus horizontes e enxergar para além da sua própria realidade. Então a ideia do surrealismo é exatamente permitir, através das suas obras, das suas produções, que o público, que o homem comum perceba que há outras realidades e que ele possa enxergá-las. Professor, eu entendi a ideia básica, certo? Agora, eu gostaria de entender de onde veio. Será que foi do dia para a noite? O pessoal acordou e já surgiu com essas ideias? É claro que não. Para a gente entender as raízes primeiras ali da teoria que sustenta o surrealismo, a gente tem que ir para a psicanálise de Freud. E aí a coisa complicaria se não fosse eu aqui como uma verdadeira mãe para vocês, para mastigar tudo, tá? Então preste atenção. Freud, quando propôs a psicanálise, ele introduziu, na verdade ele não introduziu, ele desenvolveu um conceito, que é o conceito de inconsciente. O que é o tal do inconsciente? Imagina uma espécie de arquivo que todos nós temos, tá? Na nossa mente. Só que esse arquivo tem duas peculiaridades, tá? Primeiro, para recordar, como todo arquivo, ele não tem apenas as nossas lembranças, as nossas memórias mais distantes. Ele tem também as nossas fantasias, os nossos sonhos, tá certo? Os nossos desejos e assim por diante. E o outro detalhe importante sobre esse arquivo, que é o inconsciente, é que nós não podemos acessá-lo assim que queremos. Por quê? A maioria do tempo nós estamos sob domínio do consciente, da razão. Estamos sujeitos, tá, à fiscalização, ao domínio da razão e também das normas, das pressões sociais e tudo mais. Então não é simplesmente chegar e dizer, quero acessar o meu inconsciente, quero acessar o meu... Não, não é assim que vai funcionar. Para você acessar o inconsciente, você vai ter que estar desligado de todos os aspectos relacionados à racionalidade, à lógica, às pressões sociais, às normas, como eu já falei. Mas como isso é possível? Simples. Quando você dorme e sonha, o sonho é uma manifestação do inconsciente, tá? Quando a loucura se manifesta,
Os surrealistas veem nos loucos pessoas que são completamente desamarradas do consciente e por isso fazem o seu inconsciente expandir-se da maneira mais solta, mais livre possível. Então, é por isso que os surrealistas prezam tanto, né, pela loucura, pelo sonho, idolatram o sono, né, a imaginação, o maravilhoso, a fantasia, o delírio e por aí vai. Tudo isso entendido como portas de acesso ao inconsciente, onde estariam as manifestações mais legítimas do ser e, por conseguinte, as fontes de inspiração ou os modelos mais legítimos para fazer as obras surrealistas. É por isso que quando você olha uma obra surrealista, você contempla uma obra surrealista, é inevitável a impressão de que você está vendo, na verdade, a imagem de um sonho, a imagem de alguém que não bate muito bem das ideias, que é meio louco para conjugar tantos elementos diferentes, tantas visões extraordinárias, mas é por aí. O próprio Salvador Dalí chegou a dizer que vários de seus quadros são, na verdade, transposições ou representações de sonhos que ele teve. E a partir do sonho, ele jogou aquelas imagens na tela. O próprio filme clássico do surrealismo Um Cão Andaluz, de 1929, dirigido por ele e pelo Luis Buñuel, é, na opinião dos dois, uma junção dos seus sonhos. Então, o Buñuel teve alguns sonhos, o Dalí teve outros sonhos, eles juntaram tudo isso em forma de roteiro e fizeram um filme. Então, isso é para você entender de onde vem a noção de inconsciente, tá? Como ela entra no surrealismo e, o mais importante, como ela é uma noção decisiva para você entender e até justificar, né, o porquê daquelas obras terem aquele formato inicialmente tão estranho, mas depois que você se acostuma, é uma paixão que realmente você não vai largar. Eu tenho certeza que todos vocês se tornaram muito fãs do surrealismo. Tá legal? Então, simbora! Eu sei que você já deve ter ouvido falar disso. Realidades paralelas, né? Dimensões que existem lado a lado, várias perspectivas de entendimento e de visão sobre a realidade, mais de uma realidade possível, realidades alternativas. Esses termos não são estranhos a vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E isso não é à toa. O cinema é uma fonte riquíssima, tá, de interpretações e representações não só da estética, mas das ideias do surrealismo. Então é possível que você já tenha visto vários filmes que reflitam a vanguarda. Só que, como vocês não tinham tido ainda uma experiência, uma aula sobre surrealismo, vocês viram os filmes sem saber que estavam vendo algo surrealista ou de inspiração surrealista lá dentro. Então, a relação é bem grande, tá? E eu vou procurar ser o mais sintético possível, sem comentar cada um dos filmes, claro, porque senão esse vídeo teria 4 horas, mas apenas colocando como sugestões para que depois vocês refaçam, né? Possam vivenciar novamente essas experiências cinematográficas ou assistir o que ainda não assistiram
só que agora com um outro olhar. Um olhar focado nas marcas do surrealismo que poderão estar presentes não só nesses, mas em outros filmes. Tá bom? Então vamos lá? Outra pergunta que vocês devem estar se fazendo é: como é, professor, que essa vanguarda se projetou no Brasil, aqui entre nós, brazucas? Bom, no campo da poesia não há o que discutir. Realmente, o grande nome da literatura brasileira no tocante ao surrealismo é o poeta mineiro Murilo Mendes, que produziu pérolas como essas. Decifre aí se você for capaz. Pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas. Cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou. Para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Reflexão número 1. Ninguém sonha 2 vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Nem ama 2 vezes a mesma mulher. Deus de onde tudo deriva e a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Não procure no surrealismo um padrão definido. Isso tanto pode variar de autor para autor, quanto de época para época. Além do mais, se o surrealismo seguir padrões definidos, isso significa que ele não vai estar sendo surreal. Expressar o surreal é exatamente fugir a padrões. Por isso, a combinação de cores, de símbolos, de imagens, de traços será uma combinação muito livre que dependerá do que se passa na cabeça de cada pintor, de cada autor, certo? Então não espere padrões fixos e muito menos convencionais, porque isso seria trair tanto a ideia de vanguarda quanto os propósitos do próprio surrealismo. Então nós nos encontramos na próxima oportunidade. Guerreiros, abração para todos vocês, boa sorte e até a próxima.